Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ingrid e hoje nós vamos estar falando acerca de um assunto, que foi o tema mais votado que eu coloquei ali nas minhas redes sociais para nós estarmos falando. Então hoje o nosso vídeo vai ser acerca de perdas e danos. Vamos falar um pouquinho de perdas e danos e sobre indenização à luz do nosso Código Civil, tá certo? Vamos lá comigo, vamos aprender um pouquinho acerca deste assunto. E para nós falarmos sobre perdas e danos, nós precisamos citar os principais artigos deste tema, E o que o artigo 186 do Código Civil nos diz? Vamos começar por ele. Ele nos diz assim: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito ou causar dano a outrem, ainda que seja um dano exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, se você causou dano a outra pessoa, se você violou o direito de outra pessoa, ainda que tenha sido um dano moral, você está cometendo um ato ilícito. E o que é esse tal de ato ilícito? Gente, o ato ilícito é um ato que causa um certo prejuízo, que causa um prejuízo ao outro, seja um prejuízo patrimonial, seja um prejuízo moral. Enfim, e como que a gente verifica, se determinado indivíduo causou um ato ilícito? Como que a gente verifica essa ilicitude do ato? Bom, é necessário que a gente prove a culpa do agente para que essa ilicitude seja reconhecida. E existem aí elementos essenciais para verificar essa ilicitude. Que elementos são esses? Conduta, que é a ação ou a omissão voluntária. A culpa, nós temos também aí o dano, seja um dano patrimonial ou um dano moral, e também deve haver o nexo de causalidade. O que seria esse nexo de causalidade? Essa conexão, se determinada conduta levou a este dano aí cometido, certo? Então esses são os elementos principais. E aí depois a gente vai para o artigo 927, que diz o seguinte: bom, aquele que por ato ilícito comete, viola o direito, causa dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Então, se foi verificado esses elementos de ilicitude, esse indivíduo deve reparar este dano. E como este dano é reparado? Todo ato ilícito, gente, ele implica ali a obrigação de indenizar. Então, a pessoa, ela fica incumbida de indenizar essa pessoa pelo ato ilícito cometido. E os elementos essenciais nós já falamos um pouquinho aqui agora. Então, toda pessoa que causa esse dano deve reparar por meio da indenização, seja um dano patrimonial, seja um dano moral. E o que são o dano? Quais são as espécies de danos que nós temos aí? Nós vamos estar falando rapidinho um pouquinho delas para vocês entenderem. Nós temos o dano material, o dano moral, estético, danos morais coletivos, danos sociais, temos também aí a perda de uma chance. E nós vamos entender um pouquinho o que são cada um desses danos, os detalhes de cada um desses danos. Bom, os danos materiais ou patrimoniais, eles são prejuízos ou perdas que atingem ali o patrimônio corpóreo de alguém. Só que assim, não tem como a gente reparar um dano hipotético, um dano eventual. É necessário que haja uma prova efetiva deste dano, certo? Bom, e o dano, o que se trata esse prejuízo patrimonial, existe uma divisão aí, Existem os danos emergentes e existem também os lucros cessantes. Os danos emergentes, eles são aqueles referentes ao que o indivíduo perdeu em virtude daquela conduta. E os lucros cessantes são tudo aquilo que envolve aquilo que o indivíduo deixou de ganhar, deixou de lucrar por conta daquela conduta. E a gente pode dar um exemplo prático, para entendermos melhor. Um taxista, vamos lá, em decorrência ali de um acidente, batem no carro de um taxista, ele tem o seu carro danificado. Então vai ser analisado ali qual é o dano emergente desse caso. Bom, a batida do carro. Então bateram no carro, aquele ali foi o dano emergente, o que a conduta causou. E o lucro cessante vai ser analisado o que aquele taxista razoavelmente deixou de lucrar por conta dessa conduta. Então, se o carro vai ter que ficar 3 dias na oficina, quanto ele ganharia nesses 3 dias que o carro ficou parado?
poxa, eu costumo ganhar tal valor por dia. Então vai ser feita uma análise do que ele deixou de lucrar por conta deste dano patrimonial, beleza? Nós temos também os danos morais. A gente não tem como a gente especificar quanto vale a dor, quanto vale o sofrimento de alguém, mas a reparação para essa vítima, né, que foi lesada, causaram um dano moral para ela, a ideia é que de alguma forma ela seja compensada pelo mal que ela sofreu, né? Então, o dano moral ele se caracteriza como a ofensa ou a violação dos bens de ordem moral de uma pessoa. Então, os bens que referem à sua liberdade, à sua honra, à sua imagem, à sua saúde, seja a sua saúde mental, seja a sua saúde física. Então, é uma forma de indenizar essa pessoa pelo dano que ela sofreu, ainda que moralmente. Um exemplo disso é um cliente que tem ali o seu nome inserido no cadastro de inadimplente. Olha, colocaram meu nome no cadastro de inadimplente, mas eu não tenho nenhuma dívida, eu arco com as minhas dívidas nas datas previstas. Então, eu fui levado a uma situação de constrangimento que eu não deveria ter sido levado. Olha, eu tive o meu crédito ali negado, um acesso ao crédito em estabelecimentos, em bancos, por algo que eu não fiz. Então, você pode entrar aí, né? Olha, isso são danos morais. Isso é caracterizado como danos morais. Então, é muito importante a gente identificar isso. Nós temos também os danos morais coletivos, que consiste no dano ali que atinge vários direitos da coletividade ao mesmo tempo, de pessoas determinadas ou de pessoas determinadas. Nós temos também o dano social. O que seria esse dano social? Distinto, diferentemente do dano material, do dano moral, é um dano que decorre de comportamentos reiterados, que causam mal-estar social, que causa aí um rebaixamento no nível de vida da sociedade. Um exemplo que teve, a doutrina até cita um fato ali, do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, vou até ler aqui para você. Esse sindicato de metroviários de São Paulo, a companhia de metrô, eles tiveram que pagar 450 cestas básicas a entidades beneficentes porque eles realizaram uma greve abusiva. Então, esse sindicato aí dos metroviários de São Paulo, a companhia de metrô, eles tiveram que arcar, eles tiveram que doar essas cestas a entidades beneficentes porque eles causaram prejuízo à sociedade. Eles fizeram ali uma greve abusiva que impediu a sociedade de estar utilizando esse meio de transporte. Então, essa é uma espécie de dano social. Nós temos também a perda de uma chance. O que seria essa perda de uma chance? Ela se trata de uma frustração de uma oportunidade, de um ganho patrimonial, ou seja, a redução de uma vantagem, né, por um ato ilícito de um terceiro. E um exemplo que a gente pode citar, um advogado, de repente ele perde um prazo de um cliente e aí ele perdeu esse prazo de um cliente e ele poderia ter contestado ou interposto um recurso a favor deste cliente. E como ele perdeu o prazo, ele perdeu uma chance. Então, esse é um tipo de dano também, a perda de uma chance. Nós temos aí o dano estético. O que seria esse dano estético? Ele constitui uma modalidade própria, né? Uma modalidade autônoma e significaria uma lesão, a beleza de alguém, a beleza física. Olha, como que eu fiquei após essa lesão esteticamente falando, cicatrizes muito feias, cicatrizes que causam repulsa das pessoas olharem, uma perda de órgãos internos, amputações. Então, essa é uma espécie de dano estético. O caso será analisado. Olha, eu fiz um procedimento que me gerou essa cicatriz, que me gerou essa lesão, que só de olhar causa repulsa. Então, o juiz ele vai analisar isso para que a pessoa ela possa ser indenizada por danos estéticos, beleza? E por último, o artigo 944 nos diz: a indenização mede-se pela extensão do dano. Então, vai ser analisado ali, olha, qual foi a extensão do dano para que se obtenha uma indenização proporcional a essa extensão do dano, né, ao que foi lesado ali naquele momento. Então, se tiver uma desproporção excessiva, o juiz ele vai poder reduzir a indenização. Então, ele vai analisar cada caso concreto.
Certo, gente? Então, perdas e danos é basicamente isso. Essas são as categorias, os conceitos, as espécies de danos. É isso que o artigo nos diz de uma maneira bem reduzida, mas eu espero que vocês tenham entendido ainda que um pouquinho. É um tema muito extenso, então a gente falou bem rapidinho para não ficar tão cansativo. E eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? De aprender um pouco quais são essas espécies de dano, o que é um ato ilícito, como que a gente chega a uma indenização? Quais são os conceitos? Eu espero que vocês tenham gostado. Nós estaremos postando mais conteúdos aqui e eu aprendo muito com vocês. Agradeço aí o incentivo de todos e espero que vocês tenham gostado destas informações. Um beijo e até a próxima!